Olá a todos! Começando mais um, quer dizer, mais um não, começando um podcast novo, mas eu só troquei o nome, na verdade. Eu chamava sempre de 57 minutos, mas como ou eu passava muito ou eu não chegava, mas normalmente eu passava dos 57 minutos, aquilo começou a me irritar e muitas pessoas também se irritaram porque as pessoas têm toque e aí eu não fazia exatamente 57 minutos e eu não queria editar o conteúdo. Então, como eu acho que todo mundo conhecia como o podcast do Buda ou algo assim, eu vou batizar agora como BudaCast. Não tenho salva de palmas porque não tenho público, mas um público ao Ah, eu vivo. bato palma pra ti, Buda, eu bato palma pra ti. Aê! Valeu. Estamos aqui hoje com Otávio Tim. Eu acho legal pronunciar as consoantes. Otávio Tim. Tem dois M, então É, tem que ser espaçado. Otávio Tim. Aí fica o bonito. meu avô, em família alemã, meu avô, assim, meu pai e minha avó ainda falam em alemão, né? Ó, que legal. Entre a família aí é Tim. Tim. O alemão é como se estivesse agredindo a todo momento qualquer membro da família, né? Então, já tô acostumado já com essas pronúncias um pouco Aliás, engraçadas e agressivas do alemão. aliás, eu tenho uma teoria sobre isso. O alemão que veio para o Brasil, ele é extremamente grosso e fala assim. Sprechen Sie Deutsch? Jawohl. Was ist, wie heißt Deutsch? Alles Schwaps, Schnaps e Bier. Mas o alemão da Alemanha, se tu viajar para lá, ele fala tudo em falsete assim. Hallo, guten Tag, wie geht's? É uma classe, né? Ele É que aí o alemão que veio pra cá, ele teve esse abrasileiramento, vamos dizer assim, e quis mostrar uma postura um pouco mais agressiva e é, acabou virando meme, né? O alemão eu é, entendo, o assim, alemão minha família tá cheia. mais grosso que um dente É, trocado, mais grosso que uma porta, né? exatamente assim. Tô acostumado já com isso aí. Mas é isso aí. Então, assim, ó, estamos hoje com o Otávio Tim aqui. Eu trouxe esse jovem que eu conheci. Eu acho que eu te conheci no futebol, a imprensa versus Câmara de Vereadores, né? Acho que foi lá, né? Aqui em Brusque a gente É. tem esses jogos folclóricos aí ao longo do ano, aí. O Otávio Tim é jornalista e ele é escritor. Eu posso te chamar de escritor? Tu já é um escritor agora? No fundo, eu tô em fase de testes, né? Uma coisa nova, primeira vez, primeiro livro. É escritor, é um autor, mas é que a gente sempre vê o autor como algo assim, nossa, né? Ele é um autor, o cara com 17 obras publicadas, ainda não é meu caso. É autor, mas ainda tô me adequando ainda, né? Ainda como jornalista, tô me adequando a isso tudo. No resumo de tudo, eu continuo como jornalista ainda. Tá, então vamos lá. Tu é o Otávio Tim, tu é jornalista, tu é formado em qual faculdade, qual, sei lá. Eu sou formado em jornalismo, né? Eu tenho bacharel de jornalismo aqui pela Universidade do Vale do Itajaí. E atualmente eu também faço pós-graduação, né, na Uninter em jornalismo investigativo, que é uma, é uma área do jornalismo que sempre me interessou. Eu acredito muito que na vivência tu se aprende muita coisa. Às vezes a pessoa nem tem formação acadêmica, mas ele é um grande jornalista investigativo. Tem um pouco da parte teórica, né? Um pouco aprofundar um pouco mais esse conceito na investigação, não só aquela investigação fantasiosa, né? Que as pessoas pensam, jornalismo investigativo, né? Área criminal, só. Não, a gente existe investigação em tudo hoje, né? A área da política, por exemplo, é onde atuam vários jornalistas investigativos. Com A área do certeza. esporte, nas investigação das SAPs, né? Então a gente Verdade. tem jornalista investigativo em todas as áreas. Então eu acho legal. Eu tô fazendo pós-graduação nisso para entender um pouco mais dessa parte conceitual, né? E teórica, né? E ética também do jornalismo, para não só no ofício, mas também aprender um pouco mais na teoria. Então tô formado em jornalismo, pós-graduando em jornalismo investigativo. Legal, nós somos então irmãos de faculdade, eu estudei na Univale também, publicidade e propaganda. Legal. Mas sempre gostei de jornalismo, não fui estudar, mas eu acho que eu ia gostar muito. E qual a tua idade hoje? Eu tô atualmente com 24. Sou nascido em abril. Um jovenzinho.
Abril, já que tu falou abril, qual é teu É, signo, então? eu sou Áries. Para Ares. alguns o signo é um pouco complicado. Tu... Mas para quem gosta aí da astrologia, eu admito, eu sempre me assusto quando leio coisas de signo, porque muitas vezes aquilo é muito real. Para mim, aquilo é uma definição exata do meu estilo de vida, Podias mas eu não colocar entendo nada. no teu lápis do LinkedIn, assim? Oi? Podias colocar no teu LinkedIn o teu signo e É, ia definir quem tu é. talvez, olha, dá até medo, né? As pessoas às vezes devem ter até medo de colocar signo, né? Porque daqui a pouco pode ser uma pergunta, uma questão importante para poder empregar as pessoas, né? Daqui a pouco o Ah, gerente não não. gosta de um signo ou de outro. Dizem que no Japão é meio que assim, eles têm lá um lance de signo com tipo sanguíneo. Ah, E poxa. é uma coisa maluca. Bom, mas eu sou de Gêmeos e eu também me assusto com isso. Pra caramba. Às vezes eu não me assusto, às vezes eu me assusto. Gêmeos é assim, né? Gêmeos é duas caras. Uma hora é místico, outra hora é ateu, uma hora é religioso, outra hora. É uma loucura. Mas, cara, Otávio, eu tive o interesse de te chamar aqui porque tu está lançando um livro. É o teu primeiro livro, Isso. Tiros Meu na primeiro. Colina. Isso, Um Tiro na Colina. Um tiro na colina. Isso, lança agora, hoje é dia 15, né? Lança Uhum. oficialmente dia 30 de julho, a gente já tá aí, já tá na pré-venda do livro, né? Graças a Deus, uma resposta, assim, eu diria, absurda, né? Um caso interessantíssimo, assim, para a população daqui, um caso que eu tenho carinho, né? Mais para frente a gente fala, eu comecei com esse caso já faz um tempo, mas é Um Tiro na Colina, meu primeiro lançamento, minha estreia na literatura, vamos dizer assim. Bastante empolgado, é aquela fase do medo. Tu tá lançando assim um filho teu assim para o mundo, para as pessoas poderem abrir, para as pessoas poderem ler, opinar, gostar, não gostar. Então é aquela É, coisa, então naquela fase, né? Tô na fase aí do lançamento ainda. cara, eu achei muito legal. Eu não sabia que tu estavas desenvolvendo o livro. Eu fui saber da existência dele e que tu estavas desenvolvendo faz agora, uma semana, na academia, quando a Christine Schlindwein-Bickmann me falou. Querida, Ela foi minha vizinha quando eu era criança. E ela chegou para mim e falou: Bia, olha só, Otávio tá... Ela falou assim: Otávio tá lançando o livro do assassinato do herói, não sei o quê. E falou bem rápido assim. Aí eu, hã? ela Ah, é assim, ela é assim. ela é assim. Aí ela explicou tudo, e aí eu. Ela, não, lê o jornal. Lê o jornal hoje. Lê agora. Para tudo, vai ler. Aí eu entrei no. Eu procurei a matéria e eu vi, pô, que massa. E fiquei mais feliz ainda por te conhecer, né? Porque aí é mais legal ainda, né? Eu acho que cria uma conexão. Pô, posso te considerar um amigo meu. E, pô, cara, uma pessoa próxima que lançou um livro, que legal. Um amigo meu lançou um livro. Legal. E o assunto, né? Que é o assassinato do Ivo Renault. É Ivo? Exato. Ivo Renault. Exato, Ivo Renault, ele É. mesmo. E eu Uma sempre ouvi história essa emblemática. história, sempre ouvi essa história, e sempre ficava aquela coisa, e aquelas, e sempre vem mais histórias, sabe? Sempre aparecem folclores e coisa e tal, Versões, né? versões e muita coisa. A cidade, eu acho que nem eu, nem nenhum membro da minha família, assim, tem tanta proximidade com esse caso porque faz muito tempo mas eu sou natural de Brusque, meu pai e meu avô, né, meu opa, minha oma, todo mundo daqui, só que a gente na época a cidade ela era menos ela era menos assim, ela tinha menos conexões com o pessoal do interior. E eu sou do interior. Sim, Na época que o bairro Rio Branco tinha, sei lá, 15 famílias morando lá, que viviam da terra ou eram operários, né? 15, sim, 16, sei lá. E então, assim, eu não lembro da minha oma citando esse caso, mas eu lembro das minhas tias, dos meus tios, da minha irmã, da minha mãe falando assim, o que eles lembravam, o que eles sabiam.
Eu lembro do livro que foi lançado pelo Mosman, né? Eu não cheguei a Perfeito, João ler, Carlos Mosman, ele mesmo. não cheguei a ler. E o trabalho muito legal do Jornal Município, ano após ano, lançando matérias sobre, assim, aquela as filhas, né, falando sobre o caso. Minha autoria também, Aquela de tua autoria? Então foi minha autoria também. tu que acendeu essa chama. E, ó, eu não sabia que É, era de tua autoria. esse caso, como você disse, é um caso muito emblemático. A gente está falando aí para quem mora em Brusque e não conhece esse caso, né? É um caso aí que vai fazer 75 anos, dia 30 de julho agora, dia do lançamento do livro, inclusive. É o dia que Uhum, um caso comemora 75 anos, né? A gente procurou essa data, né? Não é uma celebração, porque a gente está falando de uma tragédia, de uma morte, né? Mas uhum, é um marco no município, a gente está falando aí que é considerado por pesquisadores e historiadores, por mim também. Nós estamos falando do maior caso criminal de Brusque, é, sem dúvida nenhuma, muito mais pelas pessoas que estavam envolvidas e pelos mistérios que foram se acendendo ao longo do tempo, né? Ivo Renault, na época, tinha seus 32 anos, era neto do cônsul Carlos Renault, então, era neto de uma pessoa importante, era, trabalhava no administrativo da maior indústria, creio que naquela época a maior indústria catarinense em atividade, que era a fábrica de tecidos Renault, né, que colocou Brusque no mapa da tecelagem brasileira. uhum, Então, Brusque tem esse apelo pelo tecido, né, muito também pelo trabalho da família Renault, não só da família Renault, como de várias outras famílias que fundaram outras tecelagens e malharias posteriormente, né, a gente tem a Schlesser, a gente tem a Bittner, enfim, são várias aqui, seria injusto da minha parte não pontuar cada uma. Mas esse caso, como você falou, de geração em geração, foi se tornando uma lenda. As famílias foram comentando aquilo em encontros de famílias, em versões que ouviram de outras pessoas, e as pessoas foram dando suas versões e foram morrendo, e aquilo foi se criando um enredo muito mais pelo fato desse caso não ter sido resolvido até hoje. A gente está uhum, falando de um caso criminal, de que teve em si um resultado, né, jurídico no seu julgamento, teve um resultado, foi surpreendente também, mas é um caso que continua com muitas perguntas e muitas pontas soltas, por ele não ter sido de fato solucionado, né? é, Então é uma história que é perpétua, né, Buda? Essa história é maior que eu, você, é maior enfim, ela está registrada, está enraizada na história da cidade. E eu fui eu digo por mim mesmo que eu me sinto muito feliz de poder trabalhar num uhum, caso como esse. O livro do João Carlos Mosman, né, Tragédia na Vila Renault, que é um best-seller, acredito eu, com todas as conversas que eu tive com pessoas que são da área da história, da literatura, da publicação de livros, o livro do Mosman, creio eu, posso dizer aqui que é o best-seller, é o livro mais vendido da história de Brusque, feito por um brusquense. uhum, Então, assim, é um caso que já tem no seu histórico, assim. A peça de teatro que foi feita a partir do livro, Ao Som dos Tiares, com o Grupo Trama, é uma peça que deu sold out de ingresso em várias edições. Então, é uma história que o povo brusquense se identifica muito pelo fato de levar o sobrenome do Renault, uma empresa que empregou tanta gente, empregou, olha, creio eu, na sua época, se não empregou 60%, 70% do município por uma década, sim, 2 décadas, assim. Então tá enraizado no brusquense isso, Buda. Eu não sou brusquense, mas moro aqui há 12 anos. E desde que eu cheguei aqui, e desde que a vila aí da casa onde a tragédia aconteceu, tá lá hoje reformada pelo Luciano, mas eu cheguei, a casa não estava reformada, né? Eu cheguei, a Renault ainda não tinha falido ainda. Então, passar por aquela casa, passar pela 1º de Maio, ver aquela fábrica laranja, o brusquense se identifica muito, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou um cara muito feliz de poder trabalhar nesse caso. É uma história que me tirou o sono por muito tempo e uhum. acredito que muitos, não só os jovens, mas também muitas pessoas ah, que viveram outras décadas, né? Muitos idosos, muitas pessoas das antigas aí, com certeza é uma história que ainda está na mente delas, né? É difícil de esquecer. Cara, olha como a indústria têxtil está marcada no nome da cidade. O nome do grupo de teatro é Trama. Trama é a trama do teatro, É, a trama do tecido, que é é. como se comporta os fios quando estão tecendo ali o tecido.
o maior caso da história, maior caso policial né, criminal da história da cidade envolve a família, lógico, a família mais rica da cidade, mas a família que sempre foi famosa por ter proporcionado a Revolução Industrial, né? Não Sim. só na cidade, como na região, no estado, em tudo. Sabe, isso é muito legal, assim. E não só Quando industrial, né, Buda? Social, né, Buda? A gente está falando de social, Afonso Carlos Renault, que dá nome a um colégio, hoje o colégio mais antigo em colégio, atividade em Santa Catarina, um dá o cara nome ao que Hospital hospital, Arquidiocesano, ao o Estádio Augusto Bauer. estádio do Paysandu, outro nome dele também. É, Ele é um cara que ele fez parte da história. Ele viajou de Zeppelin. Tem é, imagens dele dentro de um Zeppelin, do o cônsul é dirigível. imbatível. Ele é genial, assim, sabe? Olha, dadas as devidas proporções, é tipo se um brusquense, um milionário de Brusque, estivesse dentro da espaçonave do Elon Musk, É, talvez, para aquela época. Porque é, era é isso uma mesmo. baba de dinheiro e fazendo parte da história, né? É, marcando o nome na Legal. história, exatamente. Mas voltando ao caso ali da família da Colina, eu lembro o que mais me chama, o que mais me chamava a atenção, eu sempre fui muito fanista com Brusque, assim, muito bairrista, mas muito fanista, assim. Tudo que é de Brusque eu amo, eu gosto, eu adoro, eu elevo Legal. à máxima potência, assim, eu sempre fui assim. E eu tenho primos, eu sempre brinco isso, que eu tenho primos do estado todo, tenho primos em Jaraguá, em Blumenau, em Itapema, em Pomerode, Timbó, Indaial, tudo. É a música lá por Santa Catarina, da bandinha lá. Sim, E, bem essa. e eu sempre falei assim, não, Brusque é melhor, Brusque é melhor, Brusque é que tem as melhores coisas, É um Brusque é a melhor brusquense festa. nato. Aquele bairrismo, assim, eu desde Opa, pequenininho, ó, ficou apaguei a escuro. luz sem querer. Bora. Eu Sem querer apaguei a luz. desde pequenininho sempre com essa minha loucura. E aí quando eu não lembro mais exatamente quem me contou essa história primeiro, se foi a minha irmã ou, né, ou alguém assim começou a me explicar tudo. Ah, aí falou assim, ó, que foi um evento nacional, que vieram revistas do Brasil inteiro, vieram Sim, jornais sim. do Brasil inteiro. E aí eu fiquei imaginando, eu sempre fiquei imaginando aquilo assim. Imagina a Veja vir aqui, na época eu acho que foi a revista Cruzeiro, né? Imagina Teve a a revista Globo de Porto Alegre, revista mandou um Globo, repórter cara. para cá e fez, olha, eu digo, posso dizer, eu acho que foram 6 páginas do periódico dedicado ao caso. Para 6 páginas, 6 páginas de uma revista é muita grana, é muito É muito, tempo destinado para um muita coisa. assunto, cara. É tipo sair um especial Globo Repórter, sair É, o que na internet hoje seria um. Cara, é uma semana de todos os mesacasts falando né? disso, os Sim. sites de notícias, um mês, sei lá, disso, sim. Cara, E nós estamos falando, né, Buda, só me permita te interromper, de um tempo em que a uhum, informação, ela não passava no tempo que a informação passa hoje. A é, gente está falando de um tempo que se demorava semanas para tu poder produzir e poder publicar uma gráfica, uma reportagem. Nós estamos uhum, falando de um caso de 1949. cara, Não se 49. tinha, não se tinha gráfica expressa, não se tinha entrega expressa de periódico, né? Nós estamos falando de uma revista de Porto Alegre que mandou um repórter para cá para fazer uma apuração pessoal, acompanhar o julgamento e fazer uma matéria do início do caso ao julgamento do caso, né? Uma revista de Porto Alegre com um incrível nível de detalhe e, enfim, com fotografias exclusivas, inclusive, né? Fotografias que outros periódicos daqui da região não tinham. Então, sem dúvida nenhuma, é um caso criminal que chocou, pelo menos, o sul do Brasil, com certeza. O sul do Brasil, com certeza, porque uma das personagens envolvidas era paranaense, de Curitiba, a Dagmar, esposa do Ivo. O Alta Ivo era de classe, Santa né? Catarina. Alta É, sociedade. exatamente. A Dagmar, a família Krieger de Curitiba. Então, a gente já pega Santa Catarina e Paraná, dois estados super interessados nessa história, né? A gente tem essa história
do homicídio intrafamiliar, né, dentro da família, é um caso que sempre acende a curiosidade das pessoas, e não é daquela época e também não é de hoje, é de sempre, Uhum. né, homem que mata mulher, mulher que mata marido, mãe que mata filho, é filho que mata pai, mãe, então, por mais mórbido que seja, são assuntos que atraem a curiosidade das pessoas. No Sim. Brasil inteiro, todos os dias a gente tem casos bizonhos, assim, e isso prende a atenção das pessoas, então, quando tu tem um caso, a princípio, de, de assassinato, em que a mulher teria assassinado seu marido, que seria futuramente o sucessor e presidente da maior fábrica, da maior indústria de Santa Catarina, ou seja, um herdeiro, tudo se torna interessante, né? É. Toda a história do casal é ele ser multimilionário, ela, naquela visão, nós estamos falando de uma cidade como Brusque, uma cidade do interior de Santa Catarina, 1949, colonização alemã fortíssima. Vem uma pessoa de Curitiba, né? Ela é tratada como uma forasteira. Ela vem, se apaixona e casa com um herdeiro, né? Uhum. Muito mais rico que ela. E poucos anos depois ele aparece morto na cama dele e ela é a principal suspeita. Para uma revista, isso é um caso pronto, né, Buda? Isso é um caso que já vai prender a atenção das pessoas. Exatamente. E a gente está falando de uma época, de uma outra época de reconhecimento e de entendimento do papel da mulher na sociedade, né? Então, é algo muito grande, assim. E eu acho legal pra caramba, porque tem muitas camadas, assim, né? Porque o julgamento, ele não foi televisionado, porque não tinha, mas teve toda uma cobertura do que aconteceu, porque ele teve júri popular, né? Então, Isso, assim, isso vira, desculpa a palavra, isso vira um circo, né? Isso sim, vira é um um show circo. de entretenimento. E a minha experiência política diz: o povo quer o entretenimento, né? Ele quer Sim, ver, sempre. ele assume um lado, ele aposta naquele lado, vira o Big, aquilo vira o Big Brother, né? Não, Algumas pessoas vão simpatizar com ela, com ele, ou com alguém, e aí aquilo vira uma maluquice, né? não, e até eu vou, só para contextualizar ó, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, a gente está falando de um caso que aconteceu, né, no dia 30 de julho de 1949, Ivo Renault lá no auge dos seus 32 anos, trabalhando no administrativo da fábrica Renault, morando ali já na Vila Ida, para quem não conhece, aqui em Brusque, ali na 1º de Maio, do lado da fábrica, tem a mansão hoje reformada pelo empresário Lindíssima. Luciano Hang, tem belíssima. Ele fez realmente uma obra de uma qualidade impecável. Eu tô com entrevista do Luciano Hang no livro também. A gente traz ele para trazer um pouco desse relato curioso dele de hoje ser proprietário de uma casa onde ocorreu a maior tragédia da história da cidade, né? Uhum. O Luciano, entre tantos outros momentos emblemáticos, ele tem a compra desse grupo Renault que acaba arrematando a casa junto, né? Que foi um marco ali para muitas famílias, enfim, que estavam esperando por um valor. Mas é um caso de datado, vai fazer 75 anos, né? Ivo Renault foi encontrado morto na própria cama, com um tiro na cabeça, né? Quem vê o corpo primeiro é uma das empregadas, o nome dela era Amália Boas. Ela vai, na verdade, as empregadas elas se assustam com um barulho que seria o barulho do tiro, tá? Uhum. Isso por volta ali de bem cedo, por volta das 9h30 mesmo. É um barulho, né? Dá um estouro, as empregadas se assustam e elas sobem as escadas, porque o quarto do Ivo era no segundo pavimento da casa. Então as empregadas sobem a casa. Isso é uma junção do que se tem de inquérito, tá? Da informação que a gente tem. A Uhum. história, claro que ao longo do tempo ela pode ter vários micro detalhes, várias versões, enfim, mas eu estou colocando um pouco mais no que é famoso no inquérito, né? Tá. As empregadas sobem assustadas com aquele barulho. Nisso, está descendo do segundo andar a Dagmar, que era a esposa do Ivo, a única que estava dormindo naquele segundo pavimento também. Eles estavam em quartos separados, isso é importante, já Uhum. explico por quê. A Dagmar, ela encontra as empregadas naquela subida, descida, né? E as empregadas se assustam com o barulho que aconteceu, e a Dagmar se diz assustada também, e diz que acha que foi um quadro que caiu, porque dias anteriores um quadro da casa tinha caído mesmo, né? E o barulho era muito parecido.
É, Então elas acreditavam que aquele quadro tinha caído de novo. só te Bom, que interrompendo, não deram eu muita bola, a Dagmar sei bem desce como é que é isso, porque minha casa tinha. Todos os quadros tinha, era um prego e um barbante. E volta e meia caía um quadro também, e aí dava um estouro, é, e aí ou era fantasma ou era o quadro que caiu. imagina em 49 isso. É. Imagina em 49. As empregadas, então, tem aquela troca de ideia com a patroa, né? E a Dagmar disse que, dos empregados que disse para ela: olha, vamos descer, não vamos acordar o Ivo. Por que não vamos acordar o Ivo? Na noite anterior, era aniversário do Ivo. E a Hum, casa, a mansão onde morava a família, era anexa à fábrica, era do lado. Né? Então, o que a Dagmar pensou? Bom, o Ivo vai sair da fábrica, vamos fazer um festerê, vamos chamar a família dele também, e vamos com as filhas. Eles tinham par de gêmeas e mais uma menina, são três meninas, três filhas à época, as gêmeas com 3 anos cada uma, a mais velha com 4. Ela pegou as meninas, pegou a família dele, falou: olha, vamos fazer uma comida, vamos chamar alguns amigos para receber o Ivo, porque o Ivo trabalhava na fábrica que era do lado, então ele saía da fábrica e ia caminhando até a casa dele. Né? Aconteceu que o Ivo, ele era ele tinha uma personalidade muito forte, né? O Ivo era um cara muito, ele era muito da boemia, né? Ele gostava de beber, uhum, gostava de sair, gostava de ficar fora de casa. uhum, E depois do inquérito foi se descobrindo que o Ivo também se envolvia com mulheres, garotas de uhum, programa de Itajaí. Então, uhum, ele era um cara muito festeiro, né? Não era fiel ao casamento, né? O casamento deles já naquela época não andava lá aquelas coisas. Aquela noite se preparou uma festa para o Ivo. Aconteceu que o Ivo, quando chegou, ele não estava muito afim daquela festa, não. Então uhum. o Ivo pegou e não foi para casa. O Ivo foi para o bar que se chamava conhecido, muito conhecido na época, aqui em Brusque, o bar do Bianchini. Era o É, bar da família Bianchini. é aquele bar que o dono do bar virou prefeito? Isso, isso. Ah, O dono do bar era o atual prefeito de Brusque à época, Paulo Bianchini. Ele tinha um bar, o bar ficava, para quem conhece o centro de Brusque, ficava bem ali porque assim, ali na esquina onde tem hoje, acho que é um banco da Via Cred, o Sicredi, era o Banco Inco, Banco aquela Inco. esquina bem com a ponte da Ponte Estaiada, né? Então, o Banco Inco, fundado pelo Otto Renault, que era tio do Ivo, né? Então, bem naquela esquina ali, um pouco mais para a esquerda, tem uns apartamentos bem antigos ali, bem naquela esquina. Ao lado esquerdo desses apartamentos, onde tem ali, tinha uma loja de biquínis ali, acho que A, ainda tem, a não loja sei. de biquíni é a loja de colchão. Aquele prédio Isso, ali é todo, sei lá, tem uns 70 anos aquele prédio ali, para mais, isso, talvez. isso. O bar não existe mais, o bar não é o prédio, o bar era uma construção de madeira, mas enfim, Ah, ali era tá. o bar do Bianchini. E aí o Ivo preferiu ir para lá e passou a noite bebendo. Isso tudo é um elemento muito curioso da história, né, Buda? Porque a gente está falando do aniversário dele. Ele é encontrado morto um dia depois do aniversário dele. Um aniversário em que a família preparou uma festa, a esposa, já com um casamento bastante castigado, tentou uma última tentativa ali de tornar o Ivo um personagem mais família e não conseguiu. O Ivo foi pro bar, beber com os amigos, e a Dagmar, ela vai atrás dele, ela vai até esse bar. Eles têm uma discussão calorosa ali no bar, ela tenta reverter, tenta trazer ele para casa, porque as pessoas estavam esperando ele, né, para aniversário. E ele já teria tomado algumas cervejas ali e tal. Ele nega o convite dela, diz que não vai para casa, e ele segue, ele vai para Itajaí com um carro pessoal, com amigos, e vai para Gandaia, né? Vai se envolver com outras mulheres e tal. Então a gente tem esse elemento que ele é muito importante, o Buda, porque é uma discussão calorosa, né? Uma mulher que descobre ali que, de fato, o casamento praticamente terminou, né? Já irritada com aquela situação, então diga-se que ela teria motivos também para poder tê-lo matado. E ele sabia que quando ele chegasse, eu tenho certeza disso, isso é uma coisa que eu estou dizendo, tá? Mas ele sabia que quando ele chegasse, o casamento ia acabar. Eu tenho certeza Uhum, disso. Eu acho que ela tinha chegado no limite. Então aí a gente tem um ponto de interrogação dessa história. Porque o uhum, Ivo, ele chega por volta das 7 da manhã, porque as empregadas ouvem a chegada dele, né? A Dagmar prefere dormir no quarto, num quarto anexo, conhecido como quarto de visitas, porque ela não queria dormir no mesmo quarto que ele. Para não rolar uma discussão, ela foi dormir em outro quarto, né? E aí ele vai dormir no quarto, que é o quarto do casal. É nesse meio tempo, das 7h30 às 9h30 da manhã, que tem um estouro às 9h30. E é uhum, nesse tempo que se há essas duas versões da história, né? A versão número um
é a versão de que a Dagmar é irritada, né, com tudo que aconteceu, mais um vexame que ela passou na frente da família, na frente da sogra, na frente das filhas. Aquela arma, a arma utilizada no crime, a arma era no crime, eu digo tragédia porque não se foi comprovado um crime, né? Mas a arma, ela era de uso pessoal do Ivo, tá? Essa não é uma arma externa, não é uma arma comprada, essa é uma arma em que, segundo as empregadas, o Ivo costumava dormir próximo a essa arma. Essa arma costumava ficar ali naquele móvel que fica anexo à cama, né? E as empregadas já tinham visto aquela arma outras vezes, então uma arma comum. É uma arma que faz parte do cenário, né, da casa. Não é uma arma, algo que vem de fora, alguém comprou para que seja o É. crime, a Eu, tragédia acontecesse. eu acho que todo homem em Brusque dormia com uma arma do lado da cama naquela época. Perfeito, perfeito. Costume muito comum, a gente está falando de 1949, tá? É. Então, quando a gente julga, a gente discute esse caso, a mente tem que estar em 49. As Uhum. mulheres, elas tinham uma função na sociedade que não é a mesma de hoje, né? A mulher era muito descredibilizada, era vista como alguém que era abaixo do homem, né? Nunca o mesmo Uhum. tamanho, né? Então a mulher era a dona do lar, era o papel da Dagmar, então na época, cuidar das três filhas, ser uma esposa, né? A gente está falando de uma década em que a mulher era cobrada nesse sentido. Não é a Uhum. mesma geração de hoje, mas a gente tem que ver os fatos são os fatos. E ela era cobrada por ser uma mãe, né? Uma mãe uma mulher, de certa maneira, submissa ao marido, né? Uhum. Ele poderia se envolver com garotas de programa em Itajaí, mas acredito que com certeza se ele soubesse que ela tivesse feito algo parecido, essa mulher estava morta hoje. Eu não tenho Uhum. dúvida disso, tá? Então é uma outra época. Então há essas duas teses, né? A Dagmar, já muito insatisfeita com tudo, humilhada de todas as maneiras possíveis como esposa e como mãe, teria, naquela noite, pego a arma que estava ao lado dele e dado um tiro na cabeça dele. Uhum. Nisso, ela corre para a escadaria, encontra as empregadas e tem a versão. A versão Uhum. de que as empregadas viram ela descendo, mas ela também não sabia o que tinha acontecido. Essa é uma versão, né, sustentada pela maioria das pessoas. A outra versão que a gente tem desse caso é de que o Ivo sabia que o casamento ia acabar. E uma das questões que tem das brigas anteriores ao caso é que ela queria se separar e ela queria levar as meninas de volta para Curitiba. O Ivo, como um patriarca, de certa maneira, ele não aceitava isso. Isso não poderia acontecer. Tanto é que ele pediu para reatar o casamento diversas vezes. Então, tem-se a teoria, que foi a teoria usada pela defesa, né, a teoria usada pela Dagmar, pelos advogados da Dagmar, de que o Ivo, insatisfeito com o casamento, porque ele também tinha queixas dela, né? Ele falava que a Dagmar era uma mulher que era uma personalidade muito forte, que ela gostava muito de fazer coisas sozinha, ir ao cinema sozinha. Ela era uma mulher que lia muito romance policial, era uma mulher que tinha interesse por livros criminais. Isso é trazido para o inquérito pela Olha que acusação, porque a interessante, acusação cara. é muito interessante, porque a acusação, olha o tipo de coisa que era usado como uma arma de acusação na época. Que a Guimarães era uma mulher muito saidinha, né? Uma Uhum. mulher que não aceitava ser submissa ao marido, porque naquela época era Uhum. comum, Ah, e era uma mulher que tinha. vamos falar assim, ela é de Curitiba, né? A realidade dela é diferente. Por mais que a gente está falando de 1949, por mais que a gente está falando de um outro papel da mulher na sociedade, ela vem de uma capital, né? Ela vem de uma cidade grande, né? Sim, E Brusque era o interior, né? Então, assim, exatamente. Ela, o que ele esperava de uma mulher, talvez, no sentido de submissão, com certeza ela não entregaria isso, né? outra coisa, né, Buda? A Ela gente está devia ser uma falando mulher aí, estudada, uma mulher a gente está letrada. falando de um Ivo Renault que tinha tudo na mão. Um Uhum, Ivo que tinha qualquer mulher na mão. Era a família mais rica da cidade. Qualquer moça do interior, eu não tenho dúvida nenhuma, qualquer moça que viesse de uma família muito simples, muito humilde, era um sonho casar, né, com um homem jovem, já com uma fortuna, né, de herança, cotado para ser o próximo presidente da fábrica. Então, assim, para o interior, ele tinha o seu valor. Então, uhum, ele se apaixona por uma menina jovem, eles se conhecem muito jovem, né, porque ela tem familiares em Brusque, então ela vem para Brusque e eles se apaixonam enquanto ela ainda era menor de idade, né? Então, assim, ela se apaixona por ele se apaixona por ela, e ela vem de uma criação paternal, porque ela perdeu a mãe muito cedo. Então, uhum, ela já sabia, ela já foi criada por um homem.
né? Boa parte da Uhum. sua vida. Então, Uhum. ela vem com uma vivência diferente, igual você falou, uma região metropolitana, e é uma mulher que realmente tinha uma personalidade forte. Ela fazia muita coisa sozinha, ela sabia pintar, ela sabia tocar piano, era uma mulher estudada, gostava de ler, era uma leitora ávida e era apaixonada por romances criminais. Isso é trazido no inquérito. Esse interesse dela por casos criminais, diga-se algumas versões, principalmente por casos em que envolvia marido, mulher e esposa, isso é trazido no inquérito como uma mulher que talvez não teria sangue frio o suficiente para poder executar aquilo que ela lia, né? Uhum. Então, são pontos interessantes. E então o Ivo tinha essas queixas dela, né? Que era uma mulher que não aceitava. É uma coisa meio controversa, porque o estilo de vida dele são poucas mulheres hoje que aturariam a viver nessa situação. Naquela época, e acho e tenho certeza que, inclusive, na própria família Renault, pelas versões que eu tenho e boatos que eu tenho ouvido, muitas mulheres eram submissas aos maridos dentro da própria família. Temos casos variados, não entra no caso aqui, mas se tem histórias de várias traições, né? Várias Uhum. traições, e a mulher, ela suportava muita coisa, né? Uhum. Então tem essa história de que ela cansou dele, cansou de viver essa humilhação, pegou a arma, deu um tiro nele no calor da emoção. E tem Uhum. essa versão de que ele, sabendo que o casamento ia acabar, não iria suportar viver longe das filhas, ia perder parte da fortuna, porque ela era mãe das crianças, ia ser um dos primeiros ali da família, assim, que ele tinha uma família muito benquista, o casamento era muito benquisto, ele ia ser mal falado na cidade, com certeza, não tinha dúvida nenhuma disso, né? Não seria algo inovador, porque o pai do Ivo, anos antes, 1933, acredito, uns 16 anos antes do caso, o pai dele se separou da mãe dele e foi viver com uma outra mulher em Curitiba. Então não seria algo inovador, assim, né? O Ivo ter outro casamento. Mas era uma situação de que amigos e boatos diziam que ele também poderia ter tido um motivo para cometer o suicídio, porque sem as filhas e sem ela, ele não, ele era aquela coisa do ele trai a mulher, mas é um ciúme absurdo dela, ele não conseguiria ver a Dagmar com outro homem, tendo um outro casamento, com as filhas em Curitiba, as filhas longe. Então tem essa teoria que foi sustentada pela defesa. Uhum. Então esse é o grande Uhum. caso que Aqui a gente está tem o aqui, lembrete de né? ir dormir. Ó, É. o que É. de fato, o Aqui que de está o fato, tá lembrete chegando aí, de tá chegando aí, tá ir chegando dormir. a bomba aí. Essa aí agora tu me pergunta com isso aí, cara. E aí, e aí tem essas duas versões, né, Buda? E isso é levado para o julgamento. A gente tem, então, o, o Ivo é encontrado morto, tem a família toda vem para ver o corpo, com certeza, mas a primeira que vê, de fato, o Ivo morto é a empregada. A Amália Uhum. Bozzi, ela vê pela fresta da porta um sangue no travesseiro, ela percebe que o Ivo está ferido. Qual é a grande jogada aí? O Ivo, ele teria que ter voltado cedo da farra dele em Itajaí, porque o Ivo, ele tinha marcado uma caça com os amigos. E isso é comprovado porque naquela madrugada, antes do Ivo chegar, lembrando que o Ivo chega pelas 7 da manhã, por volta das 5 da manhã, os amigos estiveram na casa dele procurando por ele. Cadê o Ivo, né? O Ivo ia para caça com a gente, né? Uhum. E aí a Dagmar fala, olha, a Dagmar que recebe, a empregada recebe, chama a Dagmar fala, olha, o Ivo não chegou. Por favor, né? Peçam para ele vir para casa. E aí a Dagmar entrega para os amigos cartuchos e balas para eles poderem caçar gansos e patos e pássaros, porque naquela época a alta sociedade, a elite masculina, a caça era uma prática muito comum, Uhum. muito comum. Então o Ivo era para estar caçando naquela manhã. Mas por que que deu errado? Ele não chegou a tempo. Porque o carro dele estragou em Itajaí. O carro quebrou. Então ele teve que pedir por um táxi, o táxi teve que trazer ele e todos os amigos para cá. Teve esse atraso, teve essa demora. Nós estamos falando de carros que não andavam na velocidade que os carros andam hoje, né? Então Sim. teve todo esse atraso, né? Então ela percebe que o Ivo está sangrando, no caso a cabeça, então essa empregada ela desce correndo, e olha que interessante, a gente vai começa a ir caminhando para esse meu livro, né? Uhum. Quando ela desce correndo, porque ela pensa em chamar quem? Eu vou chamar um dos atuais diretores da fábrica, que era o Eric Bickman, que é pai do Rolf Bickman, Uhum. esposo da Cris, da Sim. Christine Bickman, né? E o Rolf, ela encontra o Rolf primeiro. O Rolf, uma criança de 9 anos à época, hoje tu vê, hoje ele tá com 83. Então, o Rolf, por Caramba, volta cara. dos seus 8, é muito tempo, cara. O Rolf, por volta dos seus 8, 9 anos, o Rolf estava na rua, brincando, numa escada próxima à casa, né? Porque o Rolf morava numa casa anexa, que era a Vila Uhum. Maria, que era uma outra Uhum. mansão.
Uhum. né? O Rolf, filho do Eric Bickman. Eric era filho de Gustav Bickman. O Gustav, o avô do Rolf, ele casou com a Maria Renault, que era filha do cônsul. Então, o Rolf, Uhum. na linha da família, o Rolf é bisneto do cônsul, né? Sim. E aí, naquela época, o cônsul já havia morrido em 45, nós estamos falando de 49, o cônsul não estava mais vivo. Mas a empregada encontra o Rolf, e a primeira pessoa que ela fala é o Rolf. O Rolf é uma criança. E ela fala: Olha, precisamos chamar o seu pai, porque o Rolf voltou ferido da caça. Era isso que a empregada tinha imaginado. O, Que ele tinha ido para a caça, o Ivo, né, né? no caso. O Ivo, perdão. O Ivo voltou, perdão. O Ivo voltou ferido da caça. Claro, ela entendeu Me que ele ajuda foi a chamar. caçar e se machucou. Exato. É. Me ajuda a chamar teu pai, né? E nisso eles dizem onde o pai está. E a Amália vai lá e chama o pai do Rolf, o Eric Bickman, e chama também o doutor Tridapali. Tridapali era o médico da família na época. Então vem correndo Eric Bickman e doutor Tridapali. Os dois entram no quarto e percebem, olha, aqui a gente tem o ponto 2 da história. O ponto 2 da história, tá? Porque existem muitas versões e isso as pessoas podem acompanhar no livro, né? Não dá para revelar tudo, senão a gente destrói a obra, mas existe muitas versões do que pode ter acontecido nesse meio tempo em que o Eric Bickman entra no quarto, né? Existe uma versão de que o Ivo estava de um jeito, outras pessoas dizem que o Ivo estava de outro, e pessoas dizem que o Ivo passou a estar de outro jeito depois que outras pessoas entram no quarto. Aqui a gente tem um ponto crucial dessa história. O que eu posso dizer é que faz parte do inquérito é que o Rolf, depois de tudo isso, em que eles atestam que o Rolf está morto e a família, desculpa, que o Ivo está morto, perdão, Rolf, eu te adoro, perdão. Quando eles atestam que o Ivo está morto, eles chamam a família para poder ver, vem a mãe do Ivo, vem todo mundo. Sim. Eles simplesmente, eu estou contando que está no inquérito, então não é algo novo, mas é algo que eu trago para o livro também, na síntese do caso, né? Já foi trazido pelo Mosman, já foi tratado no Jornal Município, Uhum. tudo que eu falo faz parte do inquérito original. Naquele momento, eles decidem ter uma péssima ideia, porque a cena toda é alterada. A Caramba. cena toda do quarto é mexida. A, a- assim, aquela arma ela já muda de lugar, eles já pegam o Ivo e começam a lavar, então eles dão um banho no Ivo, no banheiro do quarto, e eles vestem o Ivo com um terno, e a família começa a preparar um velório na mansão. E aqui a gente tem isso hoje é um absurdo, mas Sim. naquela época não se existia uma polícia científica tão pronta para atuar num caso como a gente tem hoje. Então, isso beira hoje beira o absurdo. A Uhum. cena da tragédia foi toda mexida Uhum. e o corpo do Ivo foi totalmente alterado, né? Certo. Porque, claro, tudo bem, antes dessa alteração, supostamente veio o delegado que era muito amigo da família Renault, o juiz da época era todo mundo era próximo dos Renault. Então se tem essa teoria também de que essas pessoas poderiam ter uma intenção conectada com a família, o que a família quiser a gente vai fazer. Então se tem esse lado muito misterioso também, né? Então vem o delegado, ele observa a cena, mas ele pega aquela arma e ele muda de lugar. O próprio delegado da polícia muda a arma de lugar, né? Ele coloca a mão, então já digitais, aquilo tudo já mudou. Não existia DNA na época, né, gente? Vamos voltar. Não existia DNA. Uhum. Então, digital era uma coisa que poderia ser usada, mas DNA não. Só que aquilo tudo foi alterado, né? Então, tipo, a visão de como o corpo foi visto, ela é uma versão que depois é trazida no julgamento, do fato daquela cena toda ter sido mexida. Não importa por quem, Uhum. né? E aí, detalhe, aí o Ivo é lavado, se coloca um terno no Ivo e ele é velado sem ir para o IML, né? Uhum. Naquela época, os corpos eram mexidos, eram analisados no Hospital Zambuja, né? No Hospital Arquidiocesano Carlos Renault. Então, tu entende? Tipo, a família tinha muitos braços poderosos, nós tínhamos aqui pessoas da área jurídica, pessoas do Fórum de Brusque, que moravam e eram inquilinos da família Renault, né? Então, Uhum. tipo, ganhavam imóveis para morar de graça em Brusque, dos Renault. A índole desses profissionais é muito discutida, né? Então, esse caso tem todos esses braços. O Ivo é velado, né? Desde aquela manhã, o Ivo já começa a ser velado, 5:30 da tarde. Chega um perito criminal, né? Um médico,
um médico, perdão, não é um perito, chega um médico, e aí ele pensa, olha, gente, a gente precisa analisar esse corpo, né, esse ferimento, porque a família, naquele momento, tanta coisa errada que parece até bizarro o que eu tô falando, né, mas a família, até um certo ponto, acreditava realmente que o Ivo tinha se matado. Uhum. E isso é um fato. A Dagmar, ela não ficou presente em boa parte do velório porque dizem que ela não suportava olhar para o corpo do Ivo por aquela situação. Ela ficou traumatizada, dizem algumas pessoas. Então ela ficou na casa do Rolf, que era uma casa anexa, o tempo todo, sendo apoiada pela família do Rolf, né? Pela irmã do Rolf, enfim, pelos pais do Rolf. Sim, Então, esse médico chega por volta de 5h30 da tarde e a gente precisa analisar esse corpo. Mas aí, cara, aí já se mexeu em tudo ali. sim. Ele já estava até de terno, Uhum. né? E a partir do momento que se tem essa análise, aí o jogo começa a virar. Uhum. Aí começa-se a pensar de que, olha, o Ivo pode ter sido morto mesmo, senão ele já teria sido enterrado, né? Tem-se a história também de que a família Renault trouxe padres para analisar o corpo. Por quê? Porque a gente sabe que o Ivo ele pertencia a um lado católico da família, tá? A gente sabe que os Renault, boa parte deles são luteranos, estão Sim. enterrados na igreja luterana do centro, e o Ivo pertence à parte dos católicos. O Ivo estudou em colégio católico, né? Fez Uhum. ginásio, na época ensino médio era ginásio em Florianópolis católico. Então, o Ivo era Uhum. a parte católica da família. Então trouxeram padres, os padres analisaram e falaram, olha, esse corpo aqui realmente, eu não sei até que ponto a índole desse padre também, sabe? A família Renault era muito poderosa, dizer não para essa Uhum. família era muito difícil, tá? Era muito Uhum. difícil. Então, você tem essa versão de que os padres olharam e falaram, olha, porque o católico, não é todo mundo que sabe, mas o católico que é suicida, ele não tem um velório e um enterro comum, igual aos católicos, que morre de maneira considerada normal. Né? Ele é um velório, um enterro muito diferenciado. E eu entendo que para aquela época a família Renault não queria ser conhecida como alguém que tivesse um filho suicida, Uhum. tá? Eu entendo que havia essa pressão social e os Renault, talvez pelo nome da família, pelo tamanho, pela projeção, não queriam ser conhecidos por alguém que enterrou um empresário tão jovem, tão promissor, suicida, sabe? Então, tipo, era uma coisa que a família ia ficar mal falada. Essa é a verdade. E até pelo estilo de vida dele, é o estilo de vida de alguém que gosta muito da vida, vive a vida, né? Por E isso mais. manchou muito a família depois, É, Buda, porque esse lado dele, com garotas de programa, com bebedeira, isso começou a ficar muito claro no julgamento, no inquérito. Então, começou a vir a tudo à família tona, foi vamos dizer. tudo. A vida dele veio à tona, a dela também. Então, é, enfim, a família se sentiu de certa forma machucada, mas naquele ponto eu sei que alguém virou a chave. É difícil a gente entender quem, mas alguém virou a chave e pensou: nossa, então acho que o Ivo pode ter sido morto mesmo. Uhum. E aí começa-se a pensar de que quem estava no segundo andar era ela, e aí a vida dela começa a virar um inferno, né, Buda? Aí começa-se o inquérito policial, a polícia começa a levantar coisas muito estranhas, trago para esse livro também, começa a se levantar muita coisa estranha, começa a se entender que, opa, acho que temos um caminho. Eu acho que ela pode tê-lo matado mesmo, né? Então, se monta um inquérito, ela é indiciada pelo homicídio, porque depois que o Ivo morre, ela vai para Curitiba, ela vai ficar com o pai. Por quê? Porque a Dagmar era sozinha aqui, né? Vamos lembrar que a Uhum. família do Ivo era uma família muito poderosa, mas eles abandonaram ela de vez quando se surgiu a versão de que ela poderia tê-lo matado, né? Uhum. Ela é abandonada. Então ela pensa em ir para onde ela tem força, que é no colo da família, em Curitiba. Então ela é indiciada, ela fica desaparecida em Curitiba, eles vão atrás dela, eles conseguem encontrar ela porque ela estava fugindo, eles prendem ela volta, só que ela estava muito doente, então ela ficou presa aqui no Zambuja por alguns dias, presa dentro do hospital. Caramba. Né, o júri é mudado para júri popular, ela não queria, o advogado dela não queria, porque ser julgada numa cidade em É, que você é acusada de matar o herdeiro do homem mais poderoso da história do município até então, me parece uma cilada, né? Ela pensou que ela estava dentro de uma cilada e que ela com certeza ia sim. ser julgada, né? Então temos os pontos da acusação, entre os pontos o fato dela não suportar mais o casamento, dela ser a única no segundo andar, dela saber atirar porque ele havia ensinado ela a caçar, ela adorar romances criminais. A defesa está em outras versões de que o Ivo tinha dívidas, que o Ivo não suportava mais viver daquele jeito, ela ameaçava ele de tirar as filhas dele, ele já tinha ameaçado se matar por causa disso, tanto é que ela não teria se separado dele, porque ele teria ameaçado se matar uma outra vez.
E a Uhum. gente junta isso tudo num julgamento que ocorre em novembro de 1951, uma data absurdamente lendária, em que se lota o júri, se lota o tribunal de Brusque, que naquela época, vamos lembrar, o tribunal era dentro da prefeitura, e a prefeitura era naquele lugar do lado da igreja matriz, onde é o Ministério do Trabalho. Então Ah, ali era a prefeitura de isso. Brusque. Aquele prédio Ali, colorido ali, sabe? ali, né? Eu achava que era no banco ali, mas era ali na esquininha ali, então. Isso, na Ah, esquina onde tem do o pé da la- igreja o matriz pé da ali, na igreja época a matriz, igreja. era tudo ali, né? Tudo ali. Tudo É. ali. A casa do cônsul chegou a ser ali na frente, onde é a praça Uhum, hoje, tem a estátua do cônsul e tudo. Então, pense esse julgamento, como você falou, veio jornalistas de todo o sul do Brasil para acompanhar o tribunal lotado, 7 jurados e aquela lavação de roupa suja, né? Muitas versões, muita gente falando muita coisa, as empregadas como testemunha-chave, e trago o relato das familiares das empregadas nesse livro, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o que eu posso trazer de novo nesse livro. Mas, enfim, é um julgamento lendário e por tudo que se foi colocado na mesa, a Dagmar, dessa acusação, a Dagmar saiu absolvida do caso. Os uhum. 7 jurados votaram pela absolvição dela. Então ela Caramba, cara. sai, ela reverte, eu trago até aqui depois no livro também, detalhes do que um advogado falou, do que o outro advogado falou e tal. O Mosman também traz isso muito bem. E a gente tem uma reviravolta. Até um dos meus capítulos que se chama Reviravolta no Tribunal, né? Que é uma reviravolta inesperada mesmo, né? Uma mulher que enfrentou tudo sozinha, de certa maneira forasteira, veio de Curitiba, é acusada, né? Muita gente que trabalhava na Renault estava dentro desse tribunal. E um fator importante é que os advogados dela, alguns, e teve dinheiro, que eu acredito que teve dinheiro rolando aí por baixo, é que ela era defendida pelos Ravache. Ela era muito apoiada pelos Ravache, Hum, os Ravache da Bitner, que era a rival da Renault. uhum, Então aquilo se transformou não numa guerra de um casal, mas na guerra de famílias. uhum, Então, por isso que esse caso movimentou tanta coisa, porque os Ravache estavam do lado da Dagmar. E os Renault não gostaram nada disso. Os Renault pensando que seriam apoiados por todos os brusquenses, né? Só que ali, e isso eu converso com o Rolf, tem muita gente que torcia por ela, Buda. Tinha muita gente que. E o Rolf era uma das pessoas que uhum, gostou de como saiu. O Rolf tem uma versão muito óbvia, né? De que ela teria matado, mas de que ela não era uma pessoa ruim, e de que ela sofreu muito no casamento, de verdade. E que ela chegou uhum, num ponto que ela não suportou, né? Então tem essas duas versões, eu trago no livro as duas versões, e esse caso continua até hoje, né, Buda? Um caso de que ela o matou, ele se matou, o fato dela ter sido absolvida, foi absolvida por falta de provas, vamos lembrar aqui, a acusação não conseguiu provar. Ela no quarto, ela com a mão na arma, porque tudo foi alterado, né, Buda? Pelas próprias uhum, pessoas que estavam investigando o caso no início. Então tem muita coisa esse caso até hoje uma lenda, né? Até hoje uma incógnita total. É como você falou, o Jornal Município, eu mesmo revivi esse caso em diversas matérias, uma delas exclusiva que eu tinha feito com as filhas dele, que nunca haviam falado publicamente com ninguém, uma Aliás, exclusiva minha, uma isso inédita, eu trago essa. meus parabéns, cara, porque aquilo ali foi bem legal, assim, foi algo que eu não esperava quando saiu e eu fiquei assim, caramba, ainda tem mais disso, dá para extrair mais coisas desse caso, né? Tem mais, tem. Essa reviravolta me permite o trocadilho, sei lá, a colocação, mas é muito estilo Jay Simpson, sabe? É algo que a gente não tem como esperar. É, Ela pegou e virou a virada do século, isso aí, tá é, louco? Como tu disse, a cidade inteira é. contra, Ela conseguiu reverter. contra ela, num ambiente totalmente hostil a ela. E é muito Davi contra Golias, cara. Me lembra muito uma série. Tu trouxe para animação, me lembra muito uma série que eu sou apaixonado, né? American Crime Story, do Uhum, Ryan Murphy, que tem The People versus O.J. Simpson, que é o caso O.J. Simpson também dos Estados Unidos, um caso conhecidíssimo, né? Em que ah, um, existia um clamor muito forte, a nação tinha uma opinião muito forte no caso. E isso tudo a gente traz aqui e é legal de certa maneira, é trágico, mórbido, mas é legal a gente estar falando de um caso que é de Brusque, então, assim, é um caso que saiu no mapa, é um caso tão, sabe, tão histórico, tão cheio de surpresas.
E como é que eu me apaixonei? Tá, e aí, Otávio, como é que tu foi parar nesse caso? Né? Tu vai me perguntar da onde que É, veio isso? tem interesse? Eu tava no, eu tava no jornal e eu tava procurando por coisas, o que que eu posso trabalhar? Eu tava procurando uma matéria mesmo para apresentar para o meu editor. E eu penso assim, poxa, cara, teve anos atrás, 2021, acho que foi trazido pela Bárbara Salles, minha ex-colega, trabalhou 10 anos no Jornal Município, uma carreira absurda, super premiada, sentava do meu lado no jornal. E eu me Uhum. lembro que ela tinha trazido uma matéria sobre esse caso, que era um resumo do caso, uma síntese do caso, para caber no jornal, um trabalho impecável, muito bem feito. Eu pensei, cara, esse é o caso mais pica da cidade, né? Porra, o que que eu posso trazer de novo, cara? O que que eu posso trazer de jornalista tem muito disso, né? O que que eu posso trazer de novo aqui? Caramba, Uhum. depois comecei a procurar pelas filhas. Ninguém tinha conversado com as filhas, nunca na história. Até porque elas eram muito jovens, mas não me interessava muito o relato jovem, mas me interessava a vivência delas com a Dagmar. Elas Legal. acreditam na inocência da mãe. Caramba, Uhum. a mãe é. Porque dos dois lados é ruim, né, Buda? Se minha mãe é inocente, meu pai é suicida. Se minha mãe não é inocente, ela é uma assassina. Os dois lados são ruins. Vamos concordar que os dois lados são ruins. Não, exatamente. Então, eu queria ouvir delas, cara. Então, a gente traz essa para uma entrevista inédita ali. Depois de 73 anos, elas falam pela primeira vez. Uma matéria que foi um estouro. E aí eu começo a me apaixonar por esse caso de verdade. Aí eu começo a entender que se elas têm algo para falar, tem mais gente. Uhum. Tem mais gente que tem coisa para falar. Então eu começo a me debruçar, nesse caso, a partir dessa matéria da Bárbara Salles. Vou de encontro ao livro do Mosman, né? O livro do João Carlos Mosman, Tragédia na Vila Relô, que eu não falei anteriormente. Acho que é o livro mais vendido da história de Brusque. E o livro dele, uma pesquisa impecável, né? Eu sou fã do trabalho do Mosman, diga-se aqui que eu quis muito trazer ele para o livro, acabou não dando certo, né? Mas eu sou super fã do trabalho dele. O trabalho dele é sim um ponto de partida da minha pesquisa, né? Eu não tenho medo de dizer isso. Na verdade, eu reverencio o trabalho dele. Acho Uhum. que se a gente tem que se inspirar em alguma coisa, tem que se inspirar em coisas bem feitas. E o Sim, trabalho também dele é acho. um trabalho bem feito. O trabalho dele é Uhum. um trabalho impecável, de ponto de vista técnico, de ponto de vista de linguagem jurídica. Então, eu pego o livro dele, começo a ler e começo a pensar o que que eu poderia trazer, de que talvez o Mosman não tenha trazido por diversos fatores, não por incompetência em hipótese nenhuma. Porque o livro dele tem um outro tipo de linguagem. O livro do Mosman, já falando um pouco do meu merchan, diferença para o meu livro para o dele, o livro do Mosman, ele tem uma linguagem um pouco mais técnica, um pouco mais jurídica, né? Ele tem o nome dos jurados, ele tem tudo, ele tem um negócio para se debulhar tecnicamente no caso. O que é É, fato, o que é aconteceu. um livro de estudos, né? Ele é base É, de estudo. Se tu é um base historiador de tudo, que inclusive, é, para alunos de é, advocacia, inclusive. se tu é aluno de história, é o livro que tu vai pegar para basear a tua tese, Isso. né, o teu, tudo, sei lá, o que tu for fazer. E eu sempre vi o livro dele dessa maneira, né? Sim, Porque aí uma pessoa mais que não tem, não está amparada nessa linguagem técnica, ela vai sofrer um pouco para entender, né? vai, vai. Então aí ele não é um livro inclusivo no sentido de todo mundo poder pegar ele e apreciar e degustar, né? E aproveitar. Ele é um livro que tá todas as informações ali, muito, como tu disse, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem colocado, impecável, mas ele é um ostur de roer, ele é uma pedra dura, uma barra, né, para tu Sim, conseguir sim, sim. digerir ele, no caso, né? E é isso que eu trago, o Buda, é isso que eu pensei. Caramba, o que que eu tá? Ok, o que que nós vamos trazer de novo? Poxa, eu sou jornalista, eu adoro entrevistar, adoro conversar com pessoas, não que o Mosman não seja, o livro dele também é um livro-reportagem, mesmo modelo Uhum, que é feito o meu. Mas eu penso assim, cara, eu quero trazer mais a literatura, mais um pouco das versões, da fantasia desse caso. Eu quero entrevistar pessoas, eu quero ir na casa das pessoas, eu quero descrever como é a casa da família das empregadas, eu quero falar com gente que nunca falou sobre esse caso. Eu entendo que na época ele não conseguiu entrevistar as pessoas porque as pessoas não queriam falar, uhum, tá? E nos anos 2000, época que ia lançada a primeira edição, ainda tinha o irmão do Ivo vivo, Carlos Cid Renault, lendário, um lendário brusquense, lendário mesmo, né? Então, a gente tinha muitos Renaults vivos ainda. Então, eu entendo que ele teve uma dificuldade absurda de falar com pessoas e pessoas que se disponibilizassem a colocar seu nome num livro.
É. Essa vantagem eu tive agora, né, Buda? Então, eu começo a trabalhar nesse livro em 2022, quando eu conheço a matéria da Bárbara, produzo a matéria das filhas, e eu trago isso para o meu trabalho de iniciação científica na faculdade, que eu estudo como a imprensa reagiu ao caso na década de 50. Eu Uhum. trago isso no ano seguinte, 2023, ano passado, para o meu TCC. Então, eu produzo o TCC com base nesse caso, já com essas entrevistas inéditas, e daquilo nasce um livro. As pessoas começam, pessoas que eu conversei, eu não vou dizer, vou admitir, eu não tinha ideia do potencial disso aqui, Uhum. né? Eu não tinha ideia do potencial, né? Porque a gente vê os outros fazendo sucesso, mas a gente não tem ideia do potencial do que a gente pode fazer. E de que às vezes um trabalho que tu julga que não é grande coisa, é uma grande coisa, né? Uhum. Então eu pego o meu TCC, trago essas entrevistas inéditas com as famílias das empregadas, entrevista inédita com o Wolf, entrevista inédita com o Luciano Hang, atual dono do complexo. O que que ele Uhum. pensa de morar numa casa assim, de ter essa casa? Sabe, eu queria ouvir, eu queria saber, e conversar com o Luciano Hang é um personagem que todo mundo conhece, não é fácil, agenda apertada, então foi um trabalho muito árduo, é um livro que, como diz já no seu subtítulo, né, testemunhos inéditos relembram a morte misteriosa que abalou a tradicional família Renault, então é um livro que busca, ele é dividido em duas partes, então na primeira parte eu trago sim uma síntese do caso, que é isso que eu sintetizei aqui no teu vídeo, né, de uma maneira simples, é um livro curto, são 128 páginas, letra grande, principalmente porque eu entendo que boa parte do meu público são pessoas de idade, são pessoas idosas que viveram esse caso de verdade. Eu tenho testemunho inédito aqui Sim. do Érico Zendron também, o maior fotógrafo da história de Brusque, Legal. que conheceu o Ivo pessoalmente. Eu conheci o Ivo pessoalmente. Então, assim, são histórias muito legais, letra grande, sabe? Letra que um idoso pode ler tranquilamente, linguagem fácil. E para aquelas pessoas, igual a gente estava conversando aqui, o livro não é uma linguagem técnica, tem muita coisa que eu deixei de fora, porque eu entendo que se tu quer procurar esses termos mais técnicos, o caso um pouco mais miuçado, que leia o livro do Mosman, né? Tem na Uhum. Biblioteca Municipal de Brusque, gratuito para você ir lá pegar. Eu acredito que ele teve o trabalho dele, então não é justo que eu venha aqui e faça o mesmo trabalho, né? Então, na primeira parte, a gente tem essa síntese do caso, para a pessoa poder entender tudo o que aconteceu, quem são as pessoas, quem é o Ivo, quando ele nasceu, onde ele estudou, consultar os Renault, quem é esse cara que dá esse sobrenome, porque o Ivo ele é estampado na cara do jornal, porque ele cai um sobrenome muito grande, né, Buda, que é o sobrenome Renault. Uhum. Então, da onde vem esse sobrenome? A gente tem assim, a gente tem a planta da casa, a planta baixa dos cômodos, Que a gente tem legal. árvore familiar. Então, a gente tem, assim, muita coisa legal. Um livro, então, de leitura rápida, leitura fácil, linguagem fácil, sabe? Isso aqui tu lê, cara, se depender, tu lê em 1, 2 dias. Então, tipo, e tu empresta para alguém, então, tipo, tu vai emprestando. Então, é aquele livro que, tipo, qualquer pessoa de qualquer idade pode ler. Desde um adolescente, uma criança, até um idoso, ele vai entender que isso aqui é uma história, que é legal ouvir outras testemunhas. Então, é nesse trabalho que a gente está, é um livro, assim, minha marca, assim, minha estreia na literatura, e é isso, é um livro que busca trazer um pouco mais desse caso, versões que não haviam sido publicadas antes, versões inéditas, e o mais legal, que eu acredito que é uma das entrevistas mais legais, além do Rolf, é a entrevista de uma senhora chamada Edla Bos, que infelizmente nos deixou em março desse ano. Uhum. A Edla era uma terceira empregada da casa, e ela era até março a única testemunha viva que Caramba. esteve na cena da tragédia. Então, a Edla, eu consegui encontrar ela com 90 anos, Nossa e Senhora. a entrevista dela é fantástica, sabe, Ela viu tudo. Ela viu tudo. a cena. Ela E viu. ela nunca falou com ninguém, Buda, e ela acabou falecendo. Então, a gente tem aqui um fator inédito que a Edla vai estar eternizada nessa obra. Eu tenho muito prazer de dizer isso. Infelizmente, eu queria muito ela. Para vir para o lançamento do livro, era óbvio, eu queria colocar ela e o Rolf numa foto. O Rolf, que tem uma versão contraditória da família das empregadas. Então, assim, imagina essa foto, cara, o peso dessa foto, o contexto histórico de tudo isso. Então, acredito que o jornalista tem um pouco disso. Eu queria trazer algo um pouco novo, eu achei que merecia ser eternizado, assim eu fiz. A gente iniciou uma pré-venda no Jornal Município, um recorde de vendas absurdo. São pessoas que pagaram o livro 20 dias antes e nunca pegaram na mão, elas não têm ideia de como é o livro. São pessoas que confiaram no trabalho, mas que, acima disso, são pessoas que são apaixonadas pelo caso tanto quanto eu.
São pessoas que Uhum. querem saber, tanto quanto eu, o que que essas outras pessoas tiveram coragem de falar depois de 75 anos, pela primeira vez. Uhum. Então, essa obra é sobre isso, sabe? É sobre gente mesmo. Eu adoro conversar com as pessoas, então eu tento trazer um pouco disso. Então, tá na mão, dia 30 de julho aí, as pessoas já podem, enfim, ocorre o lançamento oficial, a gente ainda está em pré-venda, tá? Então, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo ali, o meu Instagram, @OtávioTim, já tá lá o link do WhatsApp, tudo para a pessoa poder adquirir, se ela tiver interesse. A gente está com Legal. preço bem popular, o livro é em capa dura, né? Um trabalho muito bem feito pela editora Estrada de Papel, do meu amigo pessoal, Saulo Adami, que também está Uhum. no livro, né? Então, um cara que escreveu 150 livros, então o livro tem um acabamento muito legal, muito bem revisado. E uma das coisas mais importantes que eu não posso deixar de falar aqui, aproveitando o teu espaço, Buda, é que esse livro é escrito por mim, mas ele é produzido pelo Jornal Município, que é o Uhum. jornal que eu trabalho, né? Ele tem uma produção, a capa artística é feita pelo nosso designer, então, sabe, todos os acabamentos, aqui a parte de trás do livro, que é inédita, eu tô mostrando aqui para ti porque ela não tá no jornal, tá? É Belíssimo, inédita essa cara. capa. Aqui tem Belíssimo. as filhas, né? A Dagmar e as filhas. Então, é a primeira vez que se vê a contracapa, não se tem publicado no jornal ainda, estou Que mostrando aqui para legal, que ti. legal. Então, é um trabalho assim feito por várias mãos, né? Eu escrevi, mas tem um trabalho de revisão, um trabalho artístico, um trabalho de mídia, de divulgação. Você viu lá no Jornal Município, é porque tem o apoio desse jornal e eu sou muito grato porque eles me ajudaram, me auxiliaram em todas as fases do processo de criação dessa obra e muito mais do que isso, né, Buda, eles ajudaram a divulgar o meu trabalho. E o Uhum. Jornal Município é um jornal que foi fundado por um amigo pessoal do Ivo, Uhum. o Raul Schaeffer, que inclusive carregou o corpo do Ivo para ser velado. Então, o Uhum. Jornal Município está enraizado com essa história de todas as maneiras. É um jornal que está fazendo 70 anos esse ano, e eu tenho orgulho de que o jornal tenha colocado o lançamento do livro como um dos eventos oficiais em comemoração aos 70 anos do jornal. Então, tu imagina para mim, um jornalista aqui, que está formado há um ano, produzindo sua primeira obra, um apoio do maior jornal da cidade, né? Uhum. E com certeza no pódio dos três maiores jornais em audiência de Santa Catarina. E um jornal daqui, um jornal de Brusque, uma história de Brusque, né? Então, Muito tipo, legal. você como brusquense, isso aqui tem um peso absurdo, Imenso, né? Então, imenso. é muito legal, cara. Essa história é fantástica. Convido todo mundo aí a fazer a leitura. Obviamente, depois eu vou disponibilizar também na biblioteca municipal gratuitamente para que outras pessoas que talvez não tenham condição, não tenham interesse de comprar, possam lá ler igual. Vou disponibilizar para o Museu Casa de Brusque. Outro agradecimento que eu sou obrigado a deixar aqui. O inquérito original, Buda, inclusive, se tu quiser ver, o inquérito original está lá no museu, gente. A Cara, gente que tem que legal. preservar esse museu. Museu Casa É, de Brusque, as pessoas elas têm que dar mais valor, tá? É um verdade. museu que merece mais investimento, merece mais carinho. E o inquérito original, as cenas, o corpo, a foto do corpo do Ivo tá lá, gente. O brusquense pode ir lá e ler o inquérito, pode se debruçar nesse caso mais do que eu. Então, assim, eu convido todo mundo a conhecer e a prestigiar mesmo o museu, né? É um museu que eu conheci de perto, a Luciana, maravilhosa, guardiã do museu. E é um museu que muitas pessoas moram em Brusque e nunca visitaram, ô Buda, nunca Sim, visitaram. Isso é um crime histórico. um Porque crime a pessoa é histórico. apaixonada, gosta desse caso, gosta de caso criminal, e tem a oportunidade de ir lá pegar na mão o inquérito original, gente. Tá lá. Bota uma luvinha e vai lá pegar. Então, recomendo muito essa visita ao museu. Cara, eu gostaria muito de te agradecer ali por ter iniciado esse trabalho, que eu acho assim primordial, sabe? Uma cidade ela precisa ter história, uma cidade ela precisa ter o seu folclore, ela precisa ter os seus heróis e os seus mártires, né? É, precisa. E esse caso ele é isso, né? Ele tem esse tudo isso. Ele conta um pouco do que era. Ele é com certeza uma cápsula para tu poder visitar um pouco do passado, como era a sociedade naquela época, porque É, hoje cada vez menos as pessoas vão saber como era a cidade de Brusque quando a família Renault dominava. Porque ela era uma família de sucesso, mas ela tinha intrigas com outras famílias. Eles eram ao concurso unânime como os queridões? Não, obviamente, tinham inimigos também, né? E os amores, as brigas, os conflitos. Me chama muita atenção essa parte toda do Ivo da Boemia. Eu gosto muito de frequentar bares da cidade. E assim, olha.
Ah, o prefeito que tinha um bar. O Ivo estava lá bebendo, enchendo a No bar do cara, prefeito, Boda, no no bar do bar do prefeito. prefeito, cara. E ele pegava Que um eu vou falar, táxi. só um parêntese Ah, rápido, tá? O Paulo Bianchini, que era dono do bar na época, o Paulo era padrinho de relacionamento da Dagmar. Inclusive, os primeiros encontros do Ivo com a Dagmar aconteceram na casa do Paulo. olha isso, cara. Então, cara, é assim, essa história, Buda, se tu for, cada abraço que tu for puxar, e eu trouxe a história do bar pro jornal, trouxe a história das filhas Uhum. pro jornal, trouxe a história do pai do Ivo, que foi ameaçado na Primeira Guerra Mundial de poder financiar os alemães aqui na região, o pai dele quase foi Sim, preso, sim. o pai do Ivo, Paulo Renault. Então, cara, essa família, essas histórias se entrelaçam, e para quem é de Brusque, Eu, eu não- que eu, tô aqui não- já me sinto brusquense, porque eu vim pequeno, pra ti que é brusquense, cara, É não tem muito coisa legal. melhor. Eu não sei se tu gosta do personagem do Batman, e se tens algum conhecimento da história antiga da família de Gotham e da família Wayne. Quando tu vai puxar. Te admito que eu não tenho, não tenho. Não, é que assim, ó, todos esses casos, vou fazer uma relação meio diferente, talvez. Ah, como a cidade é uma cidade pequena e tudo está relacionado, tudo está ligado, o bar, o prefeito, a fábrica, aí tem um crime, né? Cara, isso é muito Gotham City É. do pai do Batman, assim, sabe? O Batman é o Bruce Wayne, o pai dele era o Thomas Wayne, eu acho, eu não lembro mais, esqueci o nome. Mas a família Wayne, ela é, vamos dizer assim, ó, ela é a família Renault, né, no caso. E aí, É. como tinha várias empresas, muito rico, e não sei o quê, e várias ligações, e assim, ó, muitas ligações com a religião, com sociedades secretas, com assim, amigos importantes na política, amigos importantes É os na Renault. justiça, na polícia, porque o cônsul ele foi político, ele foi um interventor aqui em Brusque, ele foi um deputado, se não me engano, né? E e cônsul é porque ele foi cônsul mesmo, Ele né? tinha Foi o um título de cônsul cônsul, brasileiro na Alemanha. tinha o título de cônsul mesmo, então isso é um título político também. Assim, essa é a relação que eu faço, né? Na minha cabeça muito imaginativa, assim. Cara, aqueles cenários da fábrica Renault ali, aqueles tijolinhos, aquilo ali, aquilo é muito europeu, aquela casa, a vila, é Vila Ida, né? Vila Ida. Cara, aquilo lá é maravilhoso, assim, ó, e tá tudo preservado. Aí eu olho aquilo, assim, durante anos eu sempre olhei aquilo e pensei assim, meu Deus do céu, que filme que não dava isso aqui, né, que série, talvez, assim. Hoje a gente fala muito da Netflix, né, eu sou fã, lógico, de todos os streamings, mas eu lembro do auge, do ápice da Globo como as minisséries, sabe? Que tinha aquelas minisséries de época que a Globo reproduzia todo o Rio de Janeiro aristocrático, sabe? Todos aqueles palacetes e Sei. casas e aquela E pompa e nós aquela temos isso elegância. aqui, né? E assim, lógico, eu não tenho a produção cinematográfica fazendo isso, mas o livro, ele consegue me transportar para lá e eu consigo imaginar aquilo tudo dentro da minha cabeça, né? E aí eu consigo ver como aquele povo se portava. É, como tu postou ali o inquérito, tu falou para ler o inquérito. Lá vai ter como as pessoas falavam, né? Como elas se comunicavam naquela. Exato, Que é exato. totalmente diferente do que se fala hoje. As Totalmente. gírias, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vi o depoimento da empregada num vídeo teaser ali que foi postado pelo Jornal Município. Aquele sotaque alemão fortíssimo, sabe? Então, assim, pô, em 1949, a cidade ela vivia um momento que se falava muito alemão aqui. É, Pós-guerra, Pós-guerra, lógico, teve a proibição do teve. varguismo ali, beleza? Getúlio Vargas, mas a cidade ela era muito cheia de famílias alemãs que falavam alemão. Era. Eu li uma reportagem de 1900 é pré-Segunda Guerra. Depois eu vou achar, eu te mando ela. É uma reportagem da revista Cruzeiro, de um repórter que veio para o sul do Brasil fazer uma visita de carro ou coisa assim, e ele entra em Brusque, e ele fala muito mal dos brusquenses, porque ele diz assim, eles ainda acham que estão na Alemanha.
Eu chego numa roda de pessoas e quando eu me aproximo, eles falam alemão. Eu não entendo nada. Aí eu peço a palavra, eles conversam em português comigo, mas quando eu me afasto, eles voltam a falar alemão, né? Aí ele diz assim, ele reclama disso e fala: Meu Deus, essas pessoas estão no Brasil, vivendo no Brasil e ainda estão falando alemão. Alguém, é como se, assim, alguém precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Ele estava irritado, assim, sabe? Sabe-se lá o que eles estão falando de mim, né? Coisa e tal. Então, assim, eu sempre quis ver como era Brusque nessa época, sabe? Que tinha os cultos em alemão na igreja luterana, que tinha os cultos em alemão, a missa em alemão na igreja católica, que tinha as aulas dos colégios também nesse sentido. O teatro de Brusque, eu vi alguns jornais antigos dizendo que a primeira sessão, vai vir um grupo de teatro de Timbó, Pomerode, Indaial. Primeira sessão é em português, a segunda sessão é em alemão, ou o contrário. Então, assim, eles se apresentavam em dois idiomas para todo mundo poder ver, né? Porque não era todo mundo que falava português, por exemplo, sabe? E ali Sim, sim, no Anfiteatro do Castilho, tem aquele palco maravilhoso, que, segundo o Saulo sim. Tavares, é a melhor acústica de todos os anfiteatros de Brusque. É lindo o teatro do Cacete. É, e assim, tudo que eu vejo da Brusque dessa época ali, eu acho maravilhoso as fotos. E aí, o seu É Érico, lindo. né? O seu Érico, ele tem O Érico imagens, está no livro, gente. Foi obrigado a trazer o seu Érico para o livro, não tinha como. cara, ele tá A boa foto dele tá aqui também, legal. Então, isso é um documento histórico da cidade. Eu espero que produzam mais peças de teatro, com certeza. filmes, obra, todo quanto é tipo de obra, porque esse caso ele é inesgotável, com certeza, Eu sabe? digo para ti que, eu não vou negar para ti que, claro, a gente sempre está pensando num projeto futuro. Não vou negar que a gente sempre pensa no futuro, né? E eu sempre pensei, e vamos tentar com certeza, alguma coisa do audiovisual, a gente vai pensar em projetar alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que eu sempre quis fazer e acho que o caso merece também. Eu tenho uma ideia para isso, não é audiovisual. Um dia eu te conto. Um dia tu me conta. Eu não Ah, posso deixar ainda falar. aqui, ó, para ti também, talvez tu possa ter lido ainda não, mas eu deixo também para quem está nos ouvindo e nos assistindo uma outra dica de leitura, além do livro do Mosman, é óbvio, Uhum. que é um livro Por Debaixo dos Panos, que é um livro Ah, escrito pelo próprio Rolf, né, e pelo Saulo Adami, os dois estão no livro, e esse livro eu também usei como fonte de pesquisa, tem um capítulo aqui sobre o caso Yves Renault também, um pouquinho da visão do Rolf, que eu também trago para a obra, então é muito legal, que fala muito sobre a Renault, sobre a indústria Renault, sobre o tempo que o Rolf foi presidente, o Rolf é o cara que acabou declarando, de certa maneira, ele disse que foi o dia mais triste da vida dele, acabou declarando a falência da Renault. Então, ele foi presidente no sucesso e também na queda da Renault. Então, nesse livro está tudo muito bem explicado, por que que a Renault quebrou, por que que a Renault faliu, né? Então, é uma fonte de informação mais de um autor brusquense, um cara que tem, assim, um conhecimento absurdo. O Rolf é uma lenda viva, de verdade. Ele tem uma memória, assim, de pessoas, de legal, empresários, de tudo que ele viveu, assim, o Rolf é uma pessoa incrível, tá aqui uma obra legal. dele, tem a venda lá na Livraria Gráfica, Eu tenho esse livro. então, É muito bom. eu ganhei, fui visitar ele, eu trouxe ele para o meu livro, eu tive a felicidade, ele autografou para mim, vai estar presente no lançamento do meu, então é uma honra para mim, né, tá aqui o Rolf e a Cris, para quem não conhece, casal maravilhoso, a Cris apoia o meu próprio projeto pessoal, o meu livro, eles apoiam desde a primeira vez que eu pisei na casa deles, sempre fui muito bem recebido, então, são duas fontes que eu tenho com muito carinho, trago para minha obra. E não Legal, poderia deixar de fazer um merchan para o meu amigo, porque esse livro do Rolf é sensacional. Para quem gosta da história das malharias, das tecelagens, de Brusque, para quem quer saber mais sobre a Eresa, uhum, enfim, tudo que é Schlesser, o Rolf é um crânio, né? O livro dele está aqui, por debaixo dos panos, é fácil de achar. E é uma obra que eu recomendo também para quem gosta desse todo, igual você falou, desse cenário, dessas famílias. Cara, tem tanta coisa legal, cara. Você sabe, sim, eu sim. digo,
No meu livro eu trago fotos também. Eu tive a oportunidade de visitar a Vila Ida por dentro, não sei se tu já teve, mas eu, Não, eu tive a permissão. eu fui uma vez, ela não estava ainda reformada, e eu só vi por fora e o porão. Cara, Aí apareceu um morcego e me expulsou de lá. Tem um morcego no eu porão. tive, eu tive a oportunidade de pedir permissão para a própria Andréa Hang, esposa do Luciano, de me permitir. A casa por dentro é uma coisa assim que eu não consigo descrever em palavras, é um luxo. A casa tá puramente impecável. É uma nostalgia só de entrar, né? E ver aquela madeira que sobe a parede, assim, que ele manteve original. A escadaria onde o corpo do Ivo é descido, ela é mantida original. A foto da escadaria eu fui permitido colocar nesse livro, coloco com muito prazer. Então, a casa por dentro está impecável. Eu também tive a oportunidade, trago fotos inéditas aqui também da minha visita à casa onde o cônsul faleceu, a Vila Renault, que ficava Uhum. de frente à fábrica, ela fica escondida naquele mar de árvores e coisas que ninguém vê quando está indo pela 1º de Maio à direita, ali numa entrada bem discreta. Eu tive oportunidade de visitar e quando eu tive uma imersão um pouco mais da vida do Consul Carlos Renault, que eu trago um resumo no capítulo do livro, eu pude visitar essa mansão, trago fotos minha com o Legal. historiador que eu visitei. Então é legal, tem um pouco de tudo aqui, cara, mas é o que eu te falei. Não é um livro muito longo, é uma linguagem simples, tu vai ler e, cara, tu sabe, tu tem aquela imersão, tu ouve outras versões e tu passa para frente, sabe? É Que uma obra bom. que tu vai ver que, pô, alguém mais precisa ler isso, eu já li, vou passar para frente. Então, o livro é uma qualidade de durabilidade absurda, capa dura, bom para se colocar em qualquer lugar, presentear alguém. Então, Vai a durar gente muito. tá. Tamo aí. A gente sempre pensa aí no futuro, outras, quem sabe, de uma outra edição, tem novos documentos que eu estou descobrindo agora, novas entrevistas que se eu achar, eu lanço uma segunda edição, mas isso aqui é um trabalho, assim, que me durou anos, Caramba, né? tá Então, surgindo coisa nova agora. Ah, claro, porque tá, e quanto isso é mais uma tu das mexe coisas nisso, absurdas, né, mais vem, né? não tem isso, não tem fim, Buda. Isso não vai terminar com a minha obra, não terminou com a do Mosman, entendeu? Então, e isso para mim é um motivo de muita alegria. E eu quero muito que outras pessoas descubram outras coisas e que isso É. nunca termine, cara. Que a Deixa gente continue falando sobre isso. eu fazer uma pergunta. Às vezes alguém vem no pé do ouvido e fala assim: Ó, esse caso aí, eu tenho uma coisa para te dizer. Foi assim, assim, Cara, assim. eu vou falar uma situação que eu vivi. Eu vivi no lançamento do selo dos 70 anos do Museu Casa de Brusque. Eu estive lá presencialmente, Aham. cobrindo para uma matéria do jornal Município. E não me vem dizer o nome da pessoa, mas uma senhora que o marido já faleceu. Essa senhora, estava eu com uma colega, uma outra colega de uma outra emissora, e essa mulher falou: Olha, o que o meu marido sabe e o que o meu marido viu, eu também sei, sabe? E a versão Caramba! dele ele levou pro caixão, mas eu ainda estou aqui. E ela não, olha, essa família, ela não, infelizmente não quis participar do livro, mas eu tenho certeza que um dia eu convenço ela e trago uma. Essa Meu história é Deus! aquela coisa, Buda, Isso não é adianta. ouro, Essa isso é história, ouro, isso é ouro, ouro, essa ouro. história não termina, cara. Essa história não Não, termina e pode ter certeza que se um dia eu estiver pensando em alguma atualização, eu te mantenho informado para a gente poder legal. conversar sobre isso também. Eu vou te dizer uma coisa sobre. Tu falou ali sobre a indústria Renault né, a indústria de Brusque, no caso. É, um dia faz isso, vai numa cancha de bocha, que tá cheio de tiozinho, e aí tu pergunta assim: ah, tu trabalhaste na Schlesser, na Bit, ou na Renault? Em alguma dessas ele trabalhou, né? Aí ele vai dizer: ah, trabalhei na Schlesser, ou trabalhei na Bit, trabalhei na Renault. Aí tu diz assim: pois Legal. é, por que que ela faliu? Cara, ele vai te contar. Olha assim, ó, ele vai contar a versão dele. Pode ser uma teoria da conspiração, pode ser Sei, um fake news do sei. caramba, mas Sim, é mas, tanto pô, folclore nisso, mas eu cara. vou te dizer em off, Buda, eu sou apaixonado pelas histórias absurdas. Eu acho que isso É, faz parte. Eu sei de que alguma coisa aqui vai soar absurdo. E eu sei que tem fontes que não me contaram tudo ainda. Ou contaram, mas eu não confio. O jornalista, ele desconfia de tudo. E, sabe? hum. Então, tipo, eu digo pro Rolf, para de me esconder, Rolf, me conta o que você sabe de verdade, né? Então, tipo, eu sempre brinco com isso. Esse caso, a gente sempre acha que vai sair alguma coisa. A gente sempre acha que vai sair alguma coisa. A diferença é que dessa vez eu criei coragem e publiquei, e as fontes toparam e foi feito esse trabalho.
Então, tive essa coragem. Mas é aquela coisa, Buda, nada impede de daqui a um tempo alguém se inspire com esse trabalho e consiga obter novas coisas, ou alguém me ligue e fala, Otávio, cara, o que eu sei precisa também estar nesse livro. Uhum, Precisa estar. uhum. E a gente vai fazer isso. Então, essa história tem que reverberar. Enquanto tiver gente interessada, a gente vai estar aqui para também poder produzir conteúdo nesse sentido. Se não for para um livro, que seja para uma matéria do jornal. Cara, olha, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Foram o quê? 2 anos, né? À frente aí Foi da. aí 2 anos, 2 anos de leitura, pesquisa. É muito tempo. A gente sabe que isso aí, assim, é um negócio minucioso, é um trabalho de investigação, Filtro, de. né, Buda? Alguma coisa eu tive que colocar fora, porque não fazia muito sentido, era muita imaginação. Então, é aquela coisa, nossa, você ficou 2 anos, são 128 páginas. Eu falo, cara, mas o que eu tive que tirar, o que eu tive que limpar, o que eu tive de ouvir, de não ter nexo, de ser tão absurdo que só se eu fizesse um capítulo dos absurdos que eu ouvi, o título do capítulo, assim. Aham, Então, aham. tipo, tem algumas versões que as pessoas querem, algumas pessoas querem ajudar, outras pessoas querem, tipo, não, sabe? É muito nonsense. Então, isso também tive cuidado porque eu sou jornalista. Então, também tive cuidado. Eu trouxe aqui coisas que eram plausíveis, coisas que têm relação, fazem sentido no inquérito que poderiam ter acontecido. Então, 2 anos é mais do que 2 anos escrevendo. É 2 anos ouvindo, 12 anos, 2 anos apurando, apagando coisas, né, Uhum. revisando, trocando. Então, É é um, isso. é um trabalho minucioso. Para que as pessoas tenham um conteúdo legal e que as pessoas lembrem desse trabalho depois. Cara, que bom. Agradeço muito tu ter compartilhado isso com a gente. Eu espero que Eu que agradeço. tu fale, né, em outros podcasts, programas de TV, ou sei lá. Inclusive, me comprometo, se tu não foi convidado ainda, a te levar lá no meu padrinho da rádio, Saulo Tavares. Ele vai adorar falar contigo. Cara, super aceitaria o convite. É, Saulo é uma lenda, já falei com ele várias vezes. Saulo é vou, uma lenda. vou falar para ele, ó, tem um guri que tá com um livro aí que tu vai gostar. E o Saulo é assim, o Saulo é um grande devorador de livros, tá? O Saulo lê muito. É um ídolo que eu tenho. Ele Demais. é um cara que tem a quarta série, mas ele tem uma inteligência acima da média total, assim, ó. Não, o Saulo é fera. QI superior, O Saulo é fera. um cara com um cara que lê muito, assim, muito mesmo, assim, sabe? Muito, muito mesmo, Cara, assim. uma matéria que eu fiz, eu me lembro do Saulo, uma matéria que eu fiz sobre o próprio Paulo Bianchini, que eu quis falar sobre o bar e o fato dele ter sido prefeito. O Saulo me deu uma descrição do Paulo. O Saulo era amigo Ah, do Paulo e Bianchini. Então, a memória do Saulo Saulo, o Saulo, cara, é, o problema do Saulo é o Saulo é, seguinte, quando ele já me contou milhares de histórias, né? E eu não posso publicar nenhuma. Esse é o problema do Saulo. isso é uma verdade. Mas Eu entendo, eu sei como é. ele é maravilhoso, assim, sabe? Já me contou muita coisa de muita gente e que ele estava envolvido, e assim, cara, esse estilo de Que vida legal. do Ivo, assim, ó, resume o Brusquense daquela época, tá? Talvez ele era um Resumo. pouco a mais, assim, talvez, mas é muito o homem daquela época do É, Brusquense. o Ivo era Brusquets. O Ivo era Brusquets. Ele era o legítimo. Lógico que, né, tinha pessoas que não, beleza? Não dá pra gente jogar todo mundo na vala comum. Mas, assim, Não, não dá. eram tantos, assim. Mas, beleza. Eu gostaria de agradecer de novo. Obrigado aí por Eu participar que agradeço. do primeiro BudaCast, já que Que o, honra. o nome é 57 minutos eu vou aposentar. E aí eu vou. Mas Vida nova. vida nova, vida que segue. Então vão ser 4 anos de podcast, já estou fazendo. Olha aí, ó. Que 4 legal. anos. Que legal, cara. Que Valeu. legal que tu siga fazendo esse trabalho. Eu acho que muito mais, eu aprendi isso no jornalismo. É muito mais do que quantidade de pessoas nos ouvindo, nos assistindo, é a qualidade da atenção que essas pessoas nos dão. Uhum. Então, o fato de nós ter ficado aqui, cara, sei lá, 2 horas aqui falando e, tipo, um caso super interessante, tenho certeza que pessoas que vão ouvir, vão assistir, vão achar interessante também, e que sejam 50, que sejam 10, que sejam 100 pessoas, mas que dê atenção ao trabalho que tu tá fazendo aqui também, e, enfim, pode ter certeza que nos outros convidados que tu trazer aí, eu também vou estar
vou estar assistindo, porque é legal a gente trazer essa nossa comunidade, pessoas daqui. Não falo sobre mim, eu falo sobre várias pessoas que estão aqui fazendo seu conteúdo legal. Eu tenho um colega no Jornal Município, Thiago Facchini, que lançou ano passado não, lançou esse ano, em março ali, a obra dele também, Isso. que também saiu do TCC, que é um livro sobre a cassação dos dois prefeitos de Brusque, Vou né, chamar um ele para garoto conversar super também. empenhado, garoto super empenhado, e um livro inédito, uma coisa que até então ninguém tinha feito um livro sobre isso, né? Uma Baita tema. pesquisa, Baita tema. entrevistas. Baita Cara, tema. assim, tipo, meu, o Thiago, meu colega de faculdade, estudava na mesma sala que eu, nos formamos juntos, então eu vejo gente perto de mim e vejo outras pessoas produzindo conteúdos muito legais. E são conteúdos brusquenses, a maioria dele feito por brusquenses, e que com certeza caberia espaço aqui. É muito legal, a gente está sempre enaltecendo essa Claro. nossa, essa nossa veia artística. A, a dona a proprietária da editora Estrada de Papel, que é a editora dos livros Brusque, tanto mercado. Isso. É legal demais ter esse conteúdo para pessoas daqui. Isso aí. Olha, agradeço muito. Eu acho que a gente vai ficando por aí. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou. Mande aquele recado. O pessoal sempre manda no meu WhatsApp. Eu vou passar o contato para quem não, né, para quem não tem, é o 47999635113 ou para o meu e-mail budapeterman@gmail.com. Em breve eu vou profissionalizar isso, fazer um canal melhor aí, mas por enquanto mandem os seus recados. Eu O sempre que importante é fazer, Buda. O precisa importante é fazer, fazer, cara. precisa fazer. Melhor feito do que perfeito. E É, eu aprendi isso na marra, que eu queria um livro, eu queria o livro máximo de perfeição. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: Otávio, melhor feito do que perfeito, cara. Isso que tu tá fazendo já é um trabalho único por si só. com Pode, certeza. pode não ser o código da Vinci, cara, mas tu tem que fazer, tu tem que publicar. Tem que fazer. E a vida que segue, a gente vai melhorando a cada trabalho, cara. E parabéns, cara. E saiba que eu assim, eu admiro muito. Eu gostaria muito de ter tido um livro publicado. Não tem. Então, assim, admiro muito a tua força de vontade, tua organização Obrigado. e o tempo que dispusesse a isso. Parabéns. Obrigado, querido. Uma honra para mim estar participando aqui do teu podcast. Valeu, ficamos por aqui. Esse foi o Budacast com Otávio Tim e o livro Um Tiro na Colina. Um Tiro É isso na aí. O Colina. Tiro na Colina ainda disponível em pré-venda, gente. Lança oficialmente dia 30. Para quem teve interesse nessa história, quer adquirir o livro, cara, @Otávio Tim, tá aqui, Otávio Tim, com Timm. Lá no meu Instagram, tá lá o número na bio, enfim, é fácil de encontrar. Manda mensagem pro Jornal Município, né? Que o Jornal Município também tá lá com o link de pré-venda. É um livro escrito por mim, produzido em parceria com eles. Livro feito aí por várias mãos. E espero vocês na leitura. É isso aí. Valeu. Abraço para todos. Tchau.